É, galera, mesmo sem Cristiano Ronaldo, Portugal goleia a seleção da Suíça por 6-1. Que goleada foi essa, galera? Eu não esperava que a seleção de Portugal venceria com tanta facilidade, vencendo com um placar tão elástico, 6-1, numa equipe, né, que muitos aí falavam que era muito boa defensivamente, jogava muito fechadinha, e a seleção de Portugal conseguiu quebrar, né, essa defesa aí da seleção da Suíça e agora vai enfrentar a seleção do Marrocos na fase de quarta de finais da Copa do Mundo. Muito se esperava que seria a seleção da Espanha, mas a Espanha perdeu na disputa de pênaltis e agora é Marrocos e Portugal na fase de quarta de finais. Coloca nos comentários o que vocês acharam, galera. Cristiano Ronaldo não jogou e a seleção brasileira foi bem. Vocês acham que Cristiano Ronaldo vai entrar no jogo de quarta de finais? Eu acho que não. Eu acho que vai permanecer o mesmo jogador, né? O Gonzalez aí vai continuar na fase aí de quarta de finais e Cristiano Ronaldo que se contente com o banco de reserva. E bora acompanhar o debate do Sport Center falando tudo sobre essa partida entre Portugal e Suíça. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito Total ESPN do Grupo Disney. Ó, no telão tá o CR7, mas a Nathalie Gedra vai falar um pouco sobre isso. O CR7 foi reserva, não queria dizer nada. O substituto dele só fez 3. Não tem nem mais debate se o técnico estava certo ou não, Nathalie. A Nathalie, ela nos ouve. Claro que é. Boa noite para você, Nathalie. Tudo bem, pessoal? Olá, fã do esportes. Cristiano Ronaldo tá só no telão, viu? Porque em campo a gente viu o Cristiano Ronaldo. Ele entrou, jogou 20 minutos, só que não fez falta para Portugal, essa é a verdade. Portugal fez o melhor jogo nessa Copa, goleando a Suíça confortavelmente e com o jogo, o estilo, os passes, as movimentações, tudo fluiu muito bem. E daí a gente também tem que dar os méritos pro Fernando Santos, que teve estrela, de colocar o Gonçalo Ramos para jogar. Jogador jovem, 21 anos, joga no Benfica e fez 3 gols. Primeiro hat-trick dessa Copa, impressionante, e uma atuação segura. E daí a gente também tem que destacar os outros nomes de Portugal, né? João Félix fez uma partidaça. Tudo funcionou muito bem para Portugal. O Bruno Fernandes mais uma vez foi bem, a defesa foi bem, o Pepe... só que vocês estão vendo, né? Não adianta, o fã-clube do Cristiano Ronaldo, ele existe, não importa o que aconteça. Então, assim, depois do minuto 60, eles já começaram a pedir o Cristiano Ronaldo. Quem começou a pedir? Daí é importante a gente destacar. Os turistas, o pessoal que não é de Portugal, tá? Então, os torcedores portugueses, eu conversei muito com eles. Antes do jogo, eles estavam muito tranquilos com a decisão do Fernando Santos de colocar o Cristiano Ronaldo no banco de reservas. Todos eles destacaram a mesma coisa. Ah, não, o Cristiano Ronaldo é mais um jogador, a gente tem um elenco muito estrelado, cheio de ótimas peças, e a gente confia na decisão do Fernando Santos. A gente tem muito carinho pelo Cristiano Ronaldo, isso é inegável, tá? O carinho que a torcida portuguesa tem com o Cristiano Ronaldo, ele existe sempre, não importam todas as polêmicas, as controvérsias, a cara feia, as reclamações depois que ele foi substituído contra a Coreia do Sul. Eles gostam muito do Cristiano Ronaldo, tem muita gratidão por ele, mas também respeitaram muito a decisão do Fernando Santos de começar com o Cristiano Ronaldo no banco de reservas. E não dá pra falar que deu ruim, né? Porque deu muito bom pra Portugal, que chega tranquilíssimo para as quartas de final. Ô, Nathalie, torcida empolgou, agora virou favorita, vem Portugal, vem quem quiser, porque Portugal tá com tudo, a gente nem de Cristiano Ronaldo precisa. Pois é, sabe que eu tava conversando, o desafio de encontrar portugueses no jogo de Portugal é realmente grande, tá? Porque tem muita gente de outros países aqui. Mas depois do jogo, eu conversei com turistas, eles falaram, não, a gente ama o Cristiano Ronaldo de qualquer forma, então a gente quer vê-lo de volta ao time. Só que os portugueses, eles parecem muito mais conscientes, do tipo, a gente sabe as peças que a gente tem, a gente sabe o elenco talentoso que a gente tem, e foi a melhor atuação de Portugal. A gente viu Portugal já disputar grandes torneios e não jogar bem. E até em alguns momentos nesse Mundial, Portugal não jogar bem. Hoje, Portugal ganhou com convicção contra uma Suíça que sabe defender muito bem, porque dificultou muito a vida contra o Brasil. Foi uma outra formação que eles jogaram contra o Brasil, comparado com a formação contra Portugal. Mas a gente sabe, mas os portugueses realmente ficaram muito satisfeitos, não só com o resultado, com a chuva de gols, mas, nossa senhora,
O pessoal passa empurrando. Mas não só com a chuva de gols, mas principalmente com a forma como Portugal atuou e conseguiu viver muito bem, obrigada, sem Cristiano Ronaldo, né? Sim! Dando show, Nathalie. Torcedor que no passe não deu um sim ali. Obrigado, Torcedor tá Nathalie. empolgado. Agora, pô, varrer esses malas. Muito mala passando a linha. Que aglutinação de mala. Obrigado, Nathalie. Um beijo grande pra você, trazendo todas as informações desse 6-1 numa Suíça, gente. Mas vamos colocar a tela que mostra o peso do hat-trick. Ó, eu vou soltar um Gonçalo Guedes umas 3 vezes. O Gonçalo Ramos. Fez 13, ele tem 21 anos. Na tela, os jovens. Olha a lista. Ele é o segundo. Vamos ver quem é o primeiro. Aí é difícil. Cara, ele não é o segundo, não. Ele é o quinto. Pelé. Tinha 17 anos quando fez e fez uma semifinal. Edmund Chen, da Bélgica, em 34. Em 30, Paternotte. Vamos nessa, né? Me lembro bem de Paternotte. Era um grande jogador. Furava as linhas como o povo. Florian Albert, da Hungria, fez em 62. Em 2022, a gente tá vendo Copas muito, né, antigas. Fazer isso em 2022 ainda tem um peso, 3 gols com 21 anos, 169. Que história! A dele e a de Portugal hoje, E assim, são várias coisas interessantes, né, nesse hat-trick. Porque é o primeiro hat-trick da Copa, como disse a Nathalie. Ele foi lá no árbitro depois do jogo e falou, dá licença que eu vou levar essa bola para casa. Pegou a bola, botou embaixo do braço e levou. É um hat-trick no mata-mata. É um hat-trick para o quinto mais jovem da história das Copas, e é um hat-trick para o cara que foi bancado pelo técnico no lugar do Cristiano Ronaldo. Então não é pouca coisa, não. Ele faz uma temporada muito boa no Benfica, são 14 gols em 21 jogos na temporada do Benfica. E ele entra de fato muito bem. E a alteração, a tomada de decisão do Fernando Santos, que para mim faz um trabalho bem questionável, mas que foi muito corajoso na tomada de decisão, porque ele não só tirou o Ronaldo, como ele tirou o João Cancelo do time, que na última temporada foi considerado o melhor lateral do mundo, e que nessa Copa jogou já nas duas, né? Começou na direita, jogou na esquerda, o Dalot foi bem na direita, ele optou por manter o Diogo Dalot, optou por reconduzir o Rafael Guerreiro a titular da esquerda, então ele deixa dois pesos pesados no banco, e o que acontece? O lateral esquerdo, que é o Rafael Guerreiro, faz um gol, e o cara que entra no lugar do Robozão broca 3 vezes, assim. E dá de fato, e não foram só os gols que ele fez. A mobilidade do ataque de Portugal foi muito maior sem o Cristiano Ronaldo. E essa é uma dura realidade que a gente vê semanalmente no United, nos jogos de Premier League aqui na ESPN, e tem visto também na Copa, né? Então, o Cristiano tem 37 anos, é claro que ele é uma máquina do ponto de vista físico e técnico, e que toda essa obsessão pela performance física oferece a ele a longevidade, isso é evidentemente indiscutível, mas a gente está vivendo um momento que a temporada em clube e em seleção nos mostra que o rendimento dele começou a entrar numa curva de queda. Sim. E não é fácil você, Ronaldo, aceitar, e está muito claro que ele tem dificuldade em aceitar isso. As reações dele, as diversas situações que aparecem, mostram que ele tem dificuldade para aceitar que ele não é mais o Ronaldo de antes. E para os comandantes também tomarem as decisões, não é fácil. Sim. Só que aí o Ronaldo ajuda. Quando ele toma atitudes erradas, quando ele toma decisões erradas e tem atitudes indevidas para um profissional, como se recusar a entrar em campo, como reclamar de substituição, com ele jogando mal, fica mais fácil para o técnico tomar essa decisão. E hoje o Fernando Santos tomou, e o Gonçalo Ramos entrou e arrebentou com o jogo, e há poucos argumentos técnicos para você defender, nesse momento, uma volta do Ronaldo à titularidade. No clube não mais, porque ele já vazou, e na seleção também não, porque o time melhorou sem ele. E veremos em breve para onde vai o Cristiano Ronaldo. Aparentemente, né? O Al Nassr, né? Tudo indica que ele vai para o Al Nassr. Inclusive, o Gonçalo Ramos, ele é o jogador mais jovem a marcar Portugal, pela seleção de Portugal, e ele passou simplesmente o Cristiano Ronaldo. Ele tem 21 anos, Cristiano Ronaldo marcou pela primeira vez em Copas, quando tinha 22 anos. Ainda passou isso do Cristiano Ronaldo. Mas tem uma coisa que chama muita atenção, Praz, também, porque o Zupac estava falando sobre como o Cristiano Ronaldo ele pode facilitar ou não essa troca, porque ele é esse ícone. Sim. E a Nathalie Gedra também estava falando como os torcedores também querem o Cristiano Ronaldo ali.
mas ele é um jogador que no Manchester United bateu o pé e brigou, e na seleção portuguesa ele se mostrou o tempo inteiro que estava tranquilo no banco de reservas. Ele aplaude, ele abraça o Gonçalo Ramos depois do jogo. Ele, pelo menos desta vez, ele mostra assim, olha, no Manchester United é algo bem diferente da seleção portuguesa. Aqui eu entendo e eu aceito estar no banco de reservas. Não sei por quê, mas dessa vez foi assim. A situação dele no Manchester tem muita coisa mal explicada, né? Na relação dele com o clube, com o treinador, a representação da volta para a temporada, para a pré-temporada. Mas, assim, dentro do que o Zupac falou, acho que se fosse outro jogador, até o próprio Messi, numa fase descendente, e ele está numa fase descendente, isso é óbvio, né? É só olhar os números do que o Cristiano Ronaldo tinha assim... E é mais do que natural, e palmas para ele que entrou numa fase descendente com 36, 37 anos. É absurdo isso. As escolhas desportivas dele também, que provavelmente ele está indo para a Arábia Saudita, né? Mostra também que ele está entendendo que ele está na fase descendente, porque senão ele ia querer ir para outro time, como ele quis ir para um time que jogasse a Champions League esse ano e não conseguiu. Mas, assim, deve ser uma batalha interna muito difícil, porque, eu estava falando, se fosse o Messi, que é um cara tranquilo, assim, profissional, sim, mas o Cristiano Ronaldo, ele supera, assim, eu nunca vi assim, um cara tão obstinado como ele. Sim. De quebrar barreiras, de quebrar recordes, de quebrar paradigmas e até em relação à parte física. Então, na cabeça dele, tentando pensar como ele deve pensar que ele vai provar que ele pode, mesmo aos 37, 38 anos, aí ele vai dormir em câmera hiperbárica, ele vai comer não sei o quê, ele vai deixar de comer não sei o quê, ele vai suplementar, ele vai fazer treinamentos específicos, vai perder massa para ganhar mobilidade. Mas chega uma hora que realmente tomara que caras como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo não envelhecessem, não perdessem a capacidade física. Claro. Né? Mas, infelizmente, chega uma hora que todo mundo perde essa capacidade. E tem uma curiosidade em relação ao Cristiano Ronaldo, em mata-mata as coisas para ele em Copa. Ok, ele começou no banco e jogou só o finzinho, mas se você pegar mesmo o auge, ele não tem gols em Copa. Ele entrou no minuto 75, mais ou menos. Exato, olha só, jogos, fase de grupos em Copa, tá? 14, mata-mata 7, titular em 14 da fase de grupos e mata-mata 6, isso não foi hoje. Gols, 8 em fases de grupo com 2 assistências, ou seja, ele participou de 10 gols e não participou hoje de nenhum ele até gol. fez um, mas estava impedido. Exato. Precisamos colocar uma linha aí, gols e impedimento. Reserva pela primeira vez em Copas contra a Suíça. Pra gente até projetar aí Portugal. Suíça, fazer 6 na Suíça é difícil. 6-1, o que você acha que isso faz Portugal crescer? Pensando em coisas grandes nessa Copa, cresce muito. Assim, foi a grande atuação de oitavas de final da Copa do Mundo. Foi a melhor atuação, não só pelo placar construído. O placar foi reflexo da atuação. Portugal jogou muito. Foi uma partida, assim, irretocável. Jogou mais do que o Brasil, jogou mais do que a França, jogou mais do que a Inglaterra, mais do que a Argentina, enfim, mais do que Marrocos e a Holanda. Jogou, de fato, muito bem, mereceu a classificação. Eu acho que todos os 8 classificados têm argumentos para acreditar que chegam fortes. Até, por exemplo, a Argentina, que é uma das favoritas e não fez um grande jogo contra a Austrália, mas é uma seleção que vem mostrando, e eu tenho batido nessa tecla, me chama a atenção a força que esse time vem encontrando para vencer os jogos quando joga bem ou quando não joga, especialmente depois da derrota surpreendente para a Arábia Saudita na primeira rodada. É um time que mostra um caráter em campo, para mim, muito forte, uma intensidade muito alta. Então, até a Argentina, que jogou bem menos do que Brasil e Portugal e França, por exemplo, tem por que acreditar. A Holanda vem no seu crescimento, o Marrocos é a grande surpresa e tem uma força também de organização muito grande. E Inglaterra, Brasil, França, Portugal e... Isso, são essas 4. Também tem por que acreditar, porque jogaram muito bem. Então, todo mundo tem motivo para acreditar nessas quartas de final. Portugal faz uma boa Copa. Portugal teve uma estreia regular para boa contra a Gana e venceu. Fez um belíssimo jogo contra o Uruguai e venceu. Botou o time quase reserva contra a Coreia e aí até jogou melhor, na minha visão, do que a Coreia, mas acabou perdendo o jogo. E hoje teve uma atuação exuberante, assim, em vários aspectos. O Pepe, que fez o gol, teve uma grande atuação. Os laterais foram muito bem. O Otávio, que entrou no meio-campo no lugar do Rubem Neves, deu muita mobilidade para o meio-campo. Nathalie falou do João Félix, teve uma atuação também de mobilidade. Ele estava o tempo inteiro participando das construções. Então, não só Bruno Fernandes e Bernardo, que são os craques de Portugal no time titular, mas todo mundo, de fato, jogou muito bem. E aí você fala da Suíça.
E aí a gente compara com o que a gente falava da Suíça quando o Brasil enfrentou. E aí a gente fala, nossa, mas vocês passaram aqui meses falando que a Suíça é a defesa mais forte, que é muito difícil, que ninguém faz gol na Suíça, e por isso entenderam 1-0 do Brasil, mas aí vem Portugal e faz 6. Eu acho que tem 3 questões aí. Primeiro, a Suíça não veio para o jogo de hoje exatamente como ela veio para enfrentar o Brasil. Ela veio um pouco menos disposta a fechar espaço, ela veio um pouco mais disposta a tentar jogar, inclusive em termos de formação, um pouquinho mais solta. Segundo, Portugal jogou melhor do que o Brasil contra a Suíça. Terceiro, Portugal fez o gol no começo e obrigou a Suíça a sair um pouco mais, e a gente sabe que quando isso acontece, o jogo é outro. Mas, de fato, Portugal jogou melhor contra a Suíça do que o Brasil. Exatamente, eu ia falar, né? É mata-mata. Você precisa vencer. Você leva um gol logo no começo da partida, você precisa se abrir. Se você já está num esquema mais aberto do que você costuma jogar, a possibilidade de você acabar levando muitos gols é grande. Foi isso que aconteceu com a Suíça hoje? É assim, tem jogos que as coisas não andam de maneira nenhuma, né? A gente tem exemplos aqui no Brasil e em outros lugares. Eu mesmo jogando já tive alguns jogos que, olha, te falar, as coisas não funcionam. Mas, assim, a gente fala de parte tática, de proposta, que a gente falou do Marrocos com a Espanha, da parte da proposta de Marrocos, parabéns. Mas, no final das contas, o que determina são os jogadores. Porque não adianta ter uma proposta boa se não tiver quem execute. Eu tenho uma ideia para mim, assim, um bom sistema tático, um sistema bem armado e coerente com as características dos jogadores, ele ajuda a potencializar os jogadores. Um sistema tático que não atende às demandas dos jogadores, ele vai tolir os jogadores em certos momentos, né? Por exemplo, tem um lateral que apoia muito. Faz sentido jogar no 3-5-2, agora tem um lateral que não apoia, não faz sentido. Só que um sistema tático ruim, com bons jogadores, a coisa pode andar. Agora, um sistema tático bom com jogadores ruins não anda. E hoje Portugal teve uma condição tática legal. Só que, assim, em termos de duelos, Portugal ganhou todos os duelos. Em todas as áreas do campo, na parte ofensiva, na parte defensiva. Portugal foi muito superior em termos individuais, né? Dos duelos que surgiram durante a partida. E isso, assim, é uma diferença. Se tu ganha 4, 5 duelos e perde 4, 5, tu tem um jogo equilibrado. Se tu perde 6, ganha 4, tu até pode disputar o jogo, né? Agora, do jeito que foi hoje, com a superioridade total, 100% dos duelos vencidos por Portugal, realmente ia ficar muito difícil para a Suíça conseguir qualquer coisa. Portugal, recentemente, seu pai, teve boas campanhas, foi campeão da Euro, mas nem sempre jogando um futebol virtuoso. Esse é o Portugal que joga o futebol mais bonito, não vou nem dizer melhor, porque isso é relativo, mas mais bonito. Eu acho que o que a gente viu hoje é o que é mais condizente com o que a gente espera de Portugal pelos jogadores que tem. Quando a gente abre a convocação de Portugal e a gente imagina a formação de um grande time, porque de fato é uma geração extremamente talentosa, né? E a prova disso é que no segundo tempo, por exemplo, eu até achei curioso que ele saca o Ronaldo do time e eu esperava que ele pudesse colocar o Rafael Leão, por exemplo, embora não seja o centroavante, mas poderia tornar um ataque de mais mobilidade, e o Rafael Leão faz uma temporada fortíssima no Milan, já fez a última. Ele opta pelo Gonçalo Ramos até de forma mais surpreendente, acho que mais pela característica do que propriamente pelo momento. Então é uma seleção que tem muitas opções, né? Tem 3 laterais fortes, 4, você tem o Dalot, você tem o Cancelo, você tem o Rafael Guerreiro, que é um jogador muito técnico, você tem o Nuno Mendes, que é um jogador em ascensão, você tem o Rubem Dias, um dos grandes zagueiros do futebol mundial na atualidade, você tem meio-campistas, no aspecto de marcação, menos badalados, mas dali para frente, o Bernardo, o Bruno Fernandes, o João Félix no ataque, e esses homens todos que estão aí sendo escalados, que a gente já elogiou. Então, acho que hoje foi algo muito mais próximo do que Portugal é capaz de fazer. E faz menos, porque, na minha visão, o trabalho do Fernando Santos é um trabalho que reduz o potencial técnico de um time que é muito bom. Hoje, esse time entregou e a gente imagina que isso vai fortalecer Portugal daqui para frente para o famoso bracket, que é essa chave da Copa do Mundo que a gente está vendo aí. A gente já mostra para vocês, tá? Foi de esporte. Então, a Holanda venceu os Estados Unidos, vai enfrentar a Argentina, que venceu a Austrália. Japão perdeu para a Croácia e a Croácia vai enfrentar o Brasil, que venceu a Coreia do Sul. A gente vai para o outro lado da chave, então mostrando para vocês. Então tem a Inglaterra, que venceu o Senegal, vai enfrentar a França,
que superou a Polônia, Marrocos passou pela Espanha e agora encontra Portugal, que venceu a Suíça muito bem, 6-1. A gente lembra que o Gonçalo Ramos, ele é o artilheiro do Campeonato Português pelo Benfica. Ele tem 11 gols e a média dele com a seleção portuguesa é de 1 gol por jogo, porque ele tem 4 jogos com a seleção de Portugal e ele tem 4 gols, só isso. Hoje foi o primeiro como titular. É, primeira vez como titular hoje. E ele era conhecido como feiticeiro. E antes ele comemorava olhando para uma bola de cristal, porque diziam que ele era feiticeiro, porque ele aproveita muito essas chances e consegue marcar muitos gols. Mas aí ele resolveu mudar. Agora ele é o artilheiro, é o pistoleiro, ele faz aquela comemoração agora. E a gente viu, né, ele levando a bola e fazendo ainda a comemoração como artilheiro ou pistoleiro. A gente tem aqui os duelos, então, de quartas de final da Copa do Mundo do Catar, Brasil e Croácia, Argentina, Holanda, Inglaterra e França e Portugal e Marrocos. E a gente vai fazer um ranking do pior para o melhor, se é que a gente pode dizer o pior, né? O menos bom, assim, a gente pode dizer dos jogos que a gente vai encontrar nas quartas de final. Vamos começar, então, pela quarta colocação dos duelos. Qual é o menos interessante? Acho que o menos esperado assim, todos eles são muito interessantes. Muito mesmo. Por exemplo, eu vou votar no quarto lugar Portugal e Marrocos. Mas eu estou curiosíssimo por esse jogo para observar de que forma Portugal vai administrar esse crescimento e a grande surpresa da Copa, como vai se colocar em campo, né? Mas, assim, eu acho que por me parecer um confronto muito claro de quem vai atacar e quem vai defender, eu acho que o roteiro é um roteiro esperado. O fim da história, eu não sei. Mas o roteiro é um roteiro mais esperado. Por isso que, para mim, é o quarto nessa hierarquia. E aí, Praz? Concordo. Um é porque é o jogo do Brasil, né? Pois é. E os outros dois são entre 4 equipes de muita tradição, né? Então, Portugal e Marrocos vai aqui para a quarta colocação. Terceiro colocado, Zupa. Terceiro colocado para mim é Argentina e Holanda. Argentina e Holanda, a Argentina faz uma Copa, na minha visão, de crescimento como equipe, mas que não está jogando o seu melhor futebol no todo. A Holanda é uma seleção que, para mim, apresentou pouco perto do que ela podia na Copa. Só no último jogo, de fato, ela mostrou algo de interessante. A Argentina há muito tempo não vence a Copa, a Holanda jamais venceu a Copa. Então, para mim, é a terceira nessa hierarquia. Acho que é isso mesmo, né, Praz? Até porque depois tem Inglaterra e França e Brasil e Croácia. É o duelo mais esperado, né? Não tem como. Se nós não fôssemos brasileiros, a gente talvez não colocasse Brasil e Croácia. Você vai colocar Brasil e Croácia na primeira prateleira? Eu? Sim? Eu não, coloco na segunda prateleira. Inglaterra e França, para mim, é o duelo mais esperado da Copa do Mundo. E para você, Praz? O meu Brasil e Croácia. Brasil e Croácia, número 1. O primeiro, né? O segundo, Inglaterra e França. Tá bom, então o Mota que vai ter que resolver esse problema aí. Tentando ser com um viés só de futebol, porque é óbvio que o Brasil... mas eu ficaria com Inglaterra e França na primeira posição. Eu não quero dizer que é o melhor, seja o melhor. É o mais esperado para mim, que é o mais anseio ver. Porque aqui tá, qual é o duelo mais esperado? É claro que a gente está esperando mais pro Brasil e Croácia. Bom, mas aí, Praz, você foi voto vencido, Inglaterra e França vai ficar aqui na primeira colocação e a gente vai colocar Brasil e Croácia aqui na segunda colocação como, digamos assim, duelo mais interessante. É isso aí, o duelo mais intenso para mim vai ser Inglaterra e França, né? Para mim, as duas equipes aí, se a Inglaterra passar, para mim vai ser mais fácil para a seleção brasileira, caso consiga chegar a uma eventual final de Copa do Mundo, né? E falando sobre Portugal, Portugal agora encontrou um jogador, né, para ser o artilheiro da equipe, para ser o titular. Não adianta o Cristiano Ronaldo, tem que entender que o tempo passa para todos os jogadores e o tempo passou para ele. Ele está numa péssima temporada, tá mal na seleção brasileira, então ele tem que ficar quietinho lá, aceitar a condição dele, entrar no segundo tempo, porque ele não aguenta jogar 90 minutos e não tá rendendo nada, entendeu? E a equipe não joga para ele, não existe mais nenhum time que ele joga, Cristiano Ronaldo joga em função dele. Acabou isso, entendeu? Não tem mais isso de time jogar em função do Cristiano Ronaldo. Todo mundo respeita todos os recordes dele, né, individual, coletivo, mas o momento não é dele, o momento é de outro jogador. Gonçalo Ramos vai ser o titular da seleção de Portugal. Nesse jogo mostrou que a seleção joga melhor sem Cristiano Ronaldo e o técnico não vai hesitar em deixar o Cristiano Ronaldo no banco de reserva. E falando sobre a seleção brasileira, para mim a seleção brasileira é favorita contra a seleção da Croácia. Para mim, a França passa nesse confronto contra a Inglaterra, a Argentina também passa e para mim Portugal passa pela seleção
do Marrocos, galera. É isso aí. Esse foi o vídeo do nosso canal. Deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.